Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Só para deixar registrado, hoje é dia 18 de janeiro de 2023, estamos no Brasil. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar alguns esclarecimentos. Eu estou com um vídeo atrasado, né, porque semana passada eu não consegui postar devido aos acontecimentos que têm acontecido no nosso país. Eu estava muito chateado com toda essa situação de perseguição que tem acontecido aqui no Brasil. E também eu trabalhei muito a semana passada e não estava tendo tempo, então eu acabei não gravando. Mas essa semana já estou mais tranquilo e também estou com um pouquinho mais de tempo, por isso eu vou estar efetuando a gravação do dia de hoje. Tá? E devo ressaltar também o seguinte, que apesar de não concordar com muitos atos que algumas pessoas têm feito em termos de depredação, coisa assim, não sou a favor desse tipo de ato. Entretanto, eu sou a favor de atos pacíficos, né, garantido pela própria Constituição Federal, o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de opinião, que é tudo garantido pela Constituição. E se o direito ao livre pensamento, a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação pacífica estiver sendo violado, a própria Constituição está sendo violada, porque isso é garantido por lei. E outro aspecto também que eu quero destacar é que eu vi que algumas pessoas postarem alguns comentários falando, por que as pessoas não comentam o que está acontecendo no país? Obviamente eu sei que muitas pessoas não comentam por medo de perseguição, né? Então, uma coisa assim que eu tenho consciência é que a nova ordem mundial tomou posse aí da cúpula do judiciário brasileiro e também do sistema da cúpula do sistema que faz a gestão eleitoral. E eles fizeram uma aliança aí junto com o Foro de São Paulo e tomaram o poder no Brasil. A realidade é essa, eu acho que não tem como negar esses fatos. E aí eles estão impondo uma tirania, né, através do judiciário. Dá para perceber claramente que o judiciário está sob o controle da NON. Aí eles praticamente emitem ordens ilegais, inconstitucionais, e o poder repressor da polícia acaba sendo obrigado a cumprir essas ordens ilegais. Então isso daí é um absurdo, né? Não uma democracia, não pode existir esse tipo de coisa, onde praticamente alguns entes fazem o que querem, estão acima da lei. Isso daí não pode ser tolerado em uma democracia, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo esse período de tirania, eu não posso negar esse fato, mas eu quero destacar o outro aspecto, qual que é? Que nós aqui fomos colocados nesse planeta para transmitir luz, transmitir paz, transmitir harmonia, né? E eu sei que diante de todas as tribulações, às vezes a gente se sente afetado, mas, como diz o ditado, acima das nuvens negras o sol ainda brilha. Então nós sabemos que podemos olhar para dentro do nosso coração, enxergar Deus e encontrar forças nele para superar todas as adversidades. Então é uma coisa, eu não posso negar que nós estamos no Brasil passando por problemas, né, onde uma tirania está sendo implementada aos poucos, né? Eles não implementam de uma vez para não haver uma revolta generalizada, né? Então eles implementam aqui, sufoca ali, vai sufocando as vozes até eles fazerem uma dominação completa. Mas, como diz a própria Bíblia, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra principados e potestades. Nós podemos usar as nossas armas espirituais através da oração, né, pedindo para que Deus traga o livramento, para que seja garantido, né, no nosso país e para as pessoas desse país a liberdade de religião, liberdade de opinião, liberdade de expressão, né, e liberdade de se expressar politicamente, sem ser perseguido pelo seu posicionamento político, e liberdade de protestar, porque isso também é um direito constitucional, assim como a liberdade de fazer greve. Ninguém é obrigado a trabalhar contra a sua própria vontade. Então, que essas liberdades, que são garantias constitucionais, sejam respeitadas por quem quer que seja. Entendeu? Porque são coisas garantidas pela própria Constituição. Mas nós vamos estar orando, né, como seres espirituais que somos, para que a luz, a harmonia, a paz venha para o nosso país e que todo espírito de tirania seja derrubado
e que a democracia verdadeira, que é o que está na Constituição Federal, né, não existe democracia sem liberdade, sem direito ao contraditório, né, sem a pessoa que é presa ter o direito, né, de defesa, né, passar pelo devido processo legal, que é o Estado Democrático de Direito. Se uma pessoa é julgada à revelia, não tem o direito de se defender, nem saber o porquê que está sendo condenado e seus advogados não têm acesso, isso não é democracia, sinto muito. O que a Constituição diz é que a pessoa tem que passar pelo devido processo legal. Um juiz não pode ser o juiz, o réu e o acusador e condenar a pessoa à revelia sem chance de defesa. Isso daí não é democracia, não. Sinto muito. O que a Constituição Federal diz é que a pessoa tem um direito ao devido processo legal. Ele tem um direito de se defender, tem um direito de saber do que está sendo acusado, tem direito de exigir que aquele que está acusando prove as acusações, né, saber em qual é o artigo da lei que ele está sendo enquadrado, porque muitas vezes a pessoa é simplesmente condenada pela opinião do magistrado. O magistrado acha que a pessoa tem que ser condenada, mas onde é que está na lei? Né? Ou seja, se a pessoa está sendo condenada pela opinião do magistrado, não está sendo seguida a lei. A pessoa pode ser condenada por um artigo da lei e que tem que ser bem interpretada, né? Porque não dá para distorcer a lei e querer enquadrar uma pessoa que não cometeu crime simplesmente para poder satisfazer o ego ou a vontade de um magistrado qualquer. Então, a gente tem que orar para que a verdadeira democracia, que é o que está na Constituição Federal, seja seguida, né? Ou seja, devido ao processo legal, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de protestar pacificamente, né? Porque hoje em dia qualquer um que protesta é acusado de golpe, né? Mas não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que o povo pode colocar um governo e o povo pode tirar um governo. E quando ele não está feliz, ele vai protestar, expressando sua insatisfação, né? Para que aquele governo seja tirado, porque não está atendendo os requisitos do povo. Isso é uma democracia, a vontade da maioria. Agora, no momento que a vontade da maioria é criminalizada, isso não pode ser considerado democracia, sinto muito. Mas, como eu falei, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são armas físicas, são espirituais. Então, através da nossa oração, através das nossas mentalizações positivas, nós podemos estar, né, intercedendo e orando e trazendo, né, a vontade de Deus sobre a terra, sobre o nosso país, né? Então vamos estar orando aí para que a vontade de Deus prevaleça sobre o nosso país, para que a tirania não prevaleça no nosso país, para que a paz, o amor, a harmonia governe a nossa nação e que nós venhamos a superar todas as trevas e toda a opressão. Eu vou estar fazendo uma oração agora por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja colocando a tua mão poderosa sobre a nossa nação, de tal forma que toda tirania, toda implementação de comunismo e de ditadura comunista no Brasil caia por terra, em nome de Jesus. Que a verdadeira democracia, que é baseada na liberdade, na tolerância, no direito ao contraditório, no direito à opinião, no direito à liberdade religiosa, no direito à liberdade de manifestações pacíficas, que isso seja garantido em nosso país. E que o nosso país continue sendo um país temente a Ti, onde a Tua luz, a Tua glória se manifesta, Pai. E aquelas pessoas que têm sido perseguidas injustamente, ou caluniadas, ou criminalizadas por um sistema nefasto, que essas pessoas realmente tenham o Teu consolo, que tenham a Tua paz nos seus corações, sabendo que o Senhor é o Deus da justiça que tudo vê, e que o Senhor nosso Deus esteja trazendo justiça para essas pessoas. Ainda que a justiça possa não vir das mãos dos homens, mas que venha das Tuas mãos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti, ó Pai Celeste. Entregamos o nosso país em Tuas mãos, console os corações aflitos, supra as necessidades daquelas pessoas que estão precisando, tanto necessidades físicas, quanto espirituais, quanto emocionais, quanto materiais, que o Senhor esteja sustentando cada pessoa nesse país. Cada pessoa que Te teme, cada pessoa que Te serve, cada pessoa que Te busca, tenha o Teu consolo, Pai Celeste, tenha o Teu fortalecimento, ó Deus. Em nome de Jesus, traga para cada coração paz e tranquilidade. Que todas as nuvens negras do medo, da dúvida, do desespero sejam dissipadas em nome de Jesus. E que cada coração, cada mente, cada alma seja visitada por Ti, confortada por Ti. E tenha forças para seguir em frente e não desanimar diante das dificuldades ou das adversidades. Tenha força para confiar em Ti, ó Pai Celeste, e superar todos os obstáculos e todas as barreiras e tudo aquilo que o inimigo colocar diante de cada pessoa de bem do nosso país. O Senhor nosso Deus saia diante de nós, quebrando as portas de bronze,
despedaçando os portões de ferro e abrindo um caminho, nos conduzindo em vitória, porque em Ti confiamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu até queria, só comentando mais um ponto de desabafo aqui, eu queria dar um tempo em relação às gravações de vídeos, porque nosso país tem sido muito atacado pelas forças das trevas, e a gente tem passado por essas oscilações, né, de energias negativas espirituais, e a gente sempre tem que estar combatendo essas oscilações. Eu pensei até dar um tempo nas gravações para poder me dedicar mais a buscar um fortalecimento espiritual e uma tranquilidade de espírito e de mente diante da presença de Deus. Entretanto, eu recebi a instrução para continuar fazendo as gravações dos vídeos, porque, né, é através do conhecimento que as mentes e os corações são libertos, né? Então, essa é a minha maior contribuição que eu posso dar, é trazer o conhecimento e a verdade que eu tenho recebido, para que cada coração, cada mente consiga enxergar, né, acima da Matrix e além da Matrix, e possam ter as suas mentes e seus corações libertos. Então, por isso eu vou estar continuando fazendo as gravações. Eu tenho muito material, conteúdo da Escola Astral, entretanto, eu tinha já até preparado um outro conteúdo aqui para falar, né, sobre a Escola Astral. Entretanto, né, eu recebi esses dias uma revelação recentemente, e aí eu senti no coração de estar compartilhando essa revelação por ser algo, digamos assim, mais imediato e mais urgente. Então hoje nós vamos estar abordando esse tema. E outra coisa também que eu quero destacar é que, assim, o que eu vou falar se trata, não é uma profecia, tá? Em relação a isso que eu vou falar agora, é uma impressão que eu tive dentro do meu coração. Até porque eu já tive algumas outras revelações, experiências que eu compartilhei aí sobre explosões nucleares, etc., em uma das linhas temporais humanas. E um belo dia eu acordei, eu estava dormindo e acordei com uma palavra na minha mente, assim, do nada. Eu acordei com essa palavra, que seria que até a metade desse ano que a gente está, uma guerra mundial vai ocorrer. Então, assim, eu peço a Deus que isso não aconteça, né? Mas se acontecer, a gente tem que confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e se o ser humano tem que passar por isso, é para que o ser humano, né, busque uma melhora espiritual e consiga enxergar a sua própria condição espiritual, porque Deus não permitiria que a humanidade passasse por esse tipo de situação de forma desnecessária. Eu sei que é um sofrimento, sim, para todo mundo, se isso acontecer, mas a gente tem que saber que Deus está no controle de todas as coisas, e que a própria Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Se isso acontecer, é porque é necessário que a humanidade passe, né, está no controle de Deus, e Deus vai permitir que as coisas aconteçam somente dentro do que é o propósito dele, e dentro daquilo que o ser humano permite, dentro do seu próprio livre-arbítrio, de forma geral, de forma coletiva. Então, a gente tem que ter essa consciência, sabendo que, a despeito de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem o consentimento de Deus, e a despeito das adversidades, a gente tem que ter essa consciência. A gente pode não entender ou não compreender, mas não significa que Deus não esteja no controle de todas as coisas. Tá bom? Era só isso que eu queria adicionar, e agora nós vamos estar falando sobre essa experiência. Então, hoje nós vamos estar abordando um novo tema, chamado a influência controladora do mal nas mentes humanas, abrindo a visão e o entendimento do ser humano. Dando uma prévia do vídeo, nesse vídeo nós estaremos falando sobre uma experiência astral que tive. Então essa é uma experiência pessoal que eu estou compartilhando com vocês. Não quero impor verdade nenhuma sobre ninguém, estou apenas compartilhando as minhas experiências, onde estive fazendo uma visita a um outro planeta, e vi um ser alienígena que fazia um trabalho de controle mental da humanidade, usando tecnologias multidimensionais. Vi em detalhes a base, sua forma, na base onde esse alienígena estava, como era, bem como essa base era operacionalizada, e como funcionava esse mecanismo de controle mental. E também abordo o que os seres de luz estão fazendo para libertar as mentes humanas deste cativeiro. E abordado também as perspectivas do futuro, e no item 7 nós abordamos a conclusão dos ensinamentos. Então, introdução. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral que tive, registrei no meu diário e estou compartilhando com vocês
neste vídeo. O objetivo é passar a experiência sem entrar em aspectos dogmáticos. Isso é uma coisa que eu sempre destaco na maioria dos meus vídeos. A experiência que tive mostra o uso de tecnologias multidimensionais e espirituais por um ser alienígena que era controlado por seres das trevas. Ele fazia uso de habilidades psíquicas ampliadas por um tipo de máquina que estava instalado em um outro planeta, próximo à Terra. Usava dispositivos adicionais compostos por formas-pensamentos programadas em formato de mini-polvos negros, como método de extensão e controle do seu domínio sobre as mentes e corações humanos. Este relato eu conto em detalhes essa experiência. Falo de que tipo de ser era, como ele criava e operava os seus mecanismos de controle mental sobre os seres humanos e o que os seres de luz estavam fazendo para libertar os seres humanos definitivamente deste cativeiro. Então, basicamente, esse é o contexto no qual estaremos abordando essas informações. Então, vamos lá. Relato do meu diário de 13 de janeiro de 2023, parte 1. Me coloquei em um estado de meditação e, ao fechar os olhos, olhei e vi. Foi bem bizarro o que eu vi. Esse foi o início. Agora, parte 2, o controlador. Vi um ser humano que no lugar do rosto havia uma lula encaixada no seu rosto frontal. Parecia ser um tipo de ser parecido com um Frankenstein. Não era algo criado geneticamente, era uma criação científica bizarra, feita em laboratório, onde um ser humano e um povo foram unidos através de cirurgia, e o povo foi conectado no humano pelo rosto, e o rosto foi removido. Dava para ver nitidamente que foi unido artificialmente por cirurgia. E a partir daí o povo passou a controlar o ser dono daquele humano. Uma visão bizarra. Foi isso que eu vi, tá? Este povo não parecia ser de natureza robótica. Apesar disso, ele tinha acesso e conseguia se conectar a máquinas robóticas para fazer o seu trabalho. Ele vivia em um tipo de laboratório. Viu o povo, seus tentáculos, traçando várias teias energéticas muito finas, e essas teias energéticas controlavam as mentes humanas do planeta Terra. Eu via ele traçando rapidamente essas teias, com seus tentáculos se movendo rapidamente, e ele tinha uma habilidade multidimensional, que era controlar todos os humanos da Terra simultaneamente através dessas teias energéticas. Ele atuava em um nível multidimensional e tinha a habilidade de traçar essas teias simultaneamente nas mentes de todos os humanos do planeta Terra e ao mesmo tempo. Então eu via aquele povo parado, via aqueles tentáculos dele, ele traçava, mexendo com os tentáculos, eu via ele traçando essas teias energéticas. E à medida que ele traçava essas teias energéticas, eu via as mentes humanas sendo capturadas por essas teias energéticas. E eram várias mentes humanas capturadas ao mesmo tempo. Continuando aqui, parte 2, o controlador. Eu via que essas teias energéticas geravam um ciclo de pensamentos contínuo nas mentes humanas, de tal forma que influenciava a mente humana a sempre ir para o caminho do mal. Era um tipo de controle remoto exercido sobre as mentes humanas, totalmente personalizado para cada indivíduo e totalmente aderente à sua individualidade e personalidade. Então era uma coisa bem sofisticada, não era algo que fosse fácil de perceber, né? Não era algo que fosse muito perceptível, né? Era algo muito personalizado, ou seja, personalizado para cada pessoa, para cada personalidade, né? Para cada indivíduo, totalmente aderente à estrutura mental de cada pessoa aqui na Terra. Então é algo muito sofisticado, não é algo grosseiro que dá para a pessoa perceber facilmente, tá? Entretanto, não tinha o mesmo efeito sobre todos os seres humanos, pois essa rede de pensamento também sofria interferência da vontade humana, que poderia oferecer resistência a ela devido ao livre-arbítrio, de tal forma que em uma pessoa com vontade fraca, essa rede exercia quase o controle mental absoluto sobre o indivíduo. Em pessoas de mente forte, essa rede acabava tendo uma influência menor. Então, como é que funcionava essa rede ali nessa experiência que eu tive? Essa rede funcionava da seguinte forma: ela atua de forma simultânea na mente e no coração
de todos os seres humanos, né? São ciclos de pensamentos contínuos que vêm, né, na mente dos seres humanos, de forma contínua, sem parar. Esses ciclos de pensamentos, eles exercem uma influência direta na mente humana, na personalidade humana e na pessoa humana. Só que o que acontece? Esses ciclos de pensamentos não têm um efeito igual a todas as pessoas, porque ainda que eles exerçam uma certa influência, uma certa pressão, eles sofrem uma certa resistência por conta que o ser humano tem um livre-arbítrio. Né? Se o ser humano não tivesse o livre-arbítrio, eles seriam completamente controlados. Mas como eles têm o livre-arbítrio, então esses pensamentos sofrem uma certa interferência e uma certa resistência. Então, esse tipo de controle atua de forma diferente diante de cada indivíduo. Tem indivíduos que eles controlam de forma mais profunda, né, onde o controle é quase absoluto, e tem indivíduos que eles não conseguem, que esses pensamentos não conseguem exercer uma influência absoluta sobre a pessoa, porque a pessoa começa a rebater esses pensamentos, começa a resistir esses pensamentos e a não aceitar esses pensamentos por conta do livre-arbítrio. Então tem pessoas nas quais esses pensamentos sofrem um tipo de resistência e diminui a sua influência sobre aqueles indivíduos. Parte 3, o controle remoto das mentes humanas. Eu vi claramente como essa rede magnética maligna funcionava, e como essa teia energética maligna funcionava como um tipo de conexão remota, como ela funcionava. Essas teias energéticas malignas formavam, em última instância, uma rede intricada de pensamentos, como influxos sequenciais de raciocínios e pensamentos lógicos, como redemoinhos invertidos ou funil, onde ele começa um fluxo de pensamento macro e vai afunilando até chegar ao micro, culminando com uma decisão final que seria o fundo do funil. E essa decisão final é o resultado da ação que este povo quer que a pessoa execute. E quando é executada, o controle do povo sobre a pessoa se manifesta. Então, como é que funciona essa rede energética de controle mental? Essa rede energética de controle mental, o povo exerce simultaneamente sobre todas as mentes do planeta ao mesmo tempo. É uma rede energética, ele está em outro planeta, se conecta diretamente às mentes humanas através dessa rede de energia. E aí, como é que, em termos práticos, essa rede de energia se manifesta? São influxos de pensamentos contínuos. Eles começam com uma estrutura macro, né? E ele vai se reduzindo através de raciocínios lógicos, ele vai se reduzindo até ele culminar com uma conclusão, né? Quando você vai pensar sobre qualquer coisa, você pensa assim, ó, A é igual a B, que é igual a C, que leva a D, e que por fim você chega à conclusão de X. Essa conclusão de X é a conclusão que esse ser maligno quer que você faça, né? Mas para ele chegar, para que a pessoa faça o que ele quer, ele não vai direto no resultado final, não é tipo, faça isso ou faça aquilo, como se fosse um robô, né? Um robô você controlaria ele assim, dando uma ordem, olha, vá até a cozinha, pega um copo de água, aí você vai lá até a cozinha e pega um copo de água. Mas no caso de seres humanos, esse ser maligno utiliza raciocínios lógicos, fluxos de raciocínio lógico. São raciocínios falazes, né? E aí ele pega várias premissas falsas, né? Coloca essas premissas como argumento para poder desembocar em um resultado que faça a pessoa, que convença a pessoa a agir daquela forma, que é a forma que esse povo quer. Então, isso é um tipo de controle mental, que é exercido de forma indireta através de sequência lógica de pensamentos. Sequência lógica de pensamentos. Normalmente baseados em premissas falsas ou informações parciais. Porque, na realidade, o que o povo está fazendo é convencendo a pessoa a agir daquela forma, da forma que ele quer. Como o povo não pode simplesmente obrigar a pessoa a fazer aquilo, há um tipo de convencimento através desses fluxos de pensamentos que convence a pessoa a fazer exatamente aquilo que o povo quer. E como é que você sabe? É sempre pendendo para o mal. Sempre pendendo para o mal. São raciocínios falazes que sempre pendem a pessoa para
o mal. Então é fácil de identificar. Se o resultado final de uma ação visa o mal, então você sabe que vem desse povo, né? Que em última instância vem dos seres das trevas, que vem do próprio diabo, do próprio demônio, né? E, então é fácil identificar isso, mas muitas vezes, como está muito intrincado com a própria personalidade, e é aderente à própria personalidade, à própria mentalidade da pessoa, né? Gruda às vezes na personalidade da pessoa de tal forma que a pessoa não consegue distinguir muito bem quando é ela e quando é o povo. Então é algo muito sofisticado, tá? Então vamos para a próxima parte. O controle remoto das mentes humanas. Continuando o relato aqui, só reforçando, relato do dia 13/1 de 2023. Então são 13 de janeiro, foi há alguns dias atrás, né? Cerca de, deixa eu ver quantos dias... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria, contando com hoje, 6 dias. Então foram de 5 dias atrás. Então é um relato relativamente recente. Então vamos continuar o nosso relato aqui do diário, tá? Porque todas as experiências que eu tenho eu escrevo no diário. Então eu estou relatando a experiência do diário do dia 13/1 de 2023. O controle remoto das mentes humanas. Continuando o relato. A tal ponto que ao longo do tempo... Não, vou reler um pedaço do anterior só para a gente não perder o raciocínio. Essas teias energéticas malignas formavam em última instância uma rede intrincada de pensamentos como fluxos sequenciais de raciocínios e pensamentos lógicos, como redemoinhos invertidos ou funil, onde ele começa com um fluxo de pensamento macro e vai afunilando até chegar ao micro, culminando com uma decisão final, que seria o fundo do funil. E essa decisão final é o resultado da ação que este povo quer que a pessoa execute. E quando é executada, o controle do povo sobre a pessoa se manifesta. A tal ponto que, ao longo do tempo, a vontade da pessoa já não é dela, e sim a do povo, que passa a controlar suas ações sem mesmo a pessoa se dar conta. Onde pode ocorrer uma tal sincronização de vontades, a tal ponto que a pessoa passa a considerar a vontade do povo como se fosse a vontade dela mesma. E ela não consegue fazer nem a separação da sua própria vontade com a vontade do povo e não consegue fazer distinção entre seus próprios pensamentos e o do povo. E este controle pode chegar a tal ponto onde a pessoa faz tudo o que o povo quer, achando que isso é o que ela quer. E faz tudo o que o povo pensa e segue esses pensamentos achando que é dela, mas não é. Na prática, ela acaba vivendo como um tipo de zumbi, controlado remotamente através da influência e dos pensamentos de outro ser, que no caso seria este povo, achando que é os pensamentos dela, claro. E vi que este povo estava situado em uma base fora da Terra, em um dos planetas ao redor da Terra, me pareceu ser a Lua, pois vi que era um planeta sem atmosfera. Então foi isso que eu vi, né, esse povo exercendo essa influência direta nas mentes humanas, através de pensamentos e de raciocínios, induzindo o ser humano a fazer aquilo que ele queria. Na mente das pessoas que estavam acostumadas a seguir esses raciocínios desse povo, há uma sincronização muito grande. A tal ponto que a pessoa não consegue mais distinguir o que vem dela e o que vem do povo. E aí ela acaba achando que os pensamentos do povo é dela, e a vontade dela, do povo é dela, e ela acaba fazendo tudo o que o povo quer, né? Nas pessoas com vontade fracas. Tem pessoas que têm vontade mais forte, e essas pessoas com vontade mais forte, essas pessoas elas sofrem uma influência menor do povo e, obviamente, o povo tem mais dificuldade para exercer o seu controle mental. Vamos lá para a parte 4, o laboratório de controle mental. O que vi foi o seguinte: um tipo de estrutura metálica em forma de esfera parecia ser um tipo de laboratório em forma de esfera. Não era tipo uma esfera de metal, estava mais para um tipo de prédio em forma oval. Parecia ser um tipo de estrutura parecido com cimento e armações, né, de concreto. Eu não sei o material, mas parecia mais uma estrutura de construção, né? Quando você vê um prédio, uma estrutura de construção, você consegue identificar, né? Não dá para saber exatamente qual era o material, mas era uma estrutura de construção. Não era tipo uma nave, coisa assim, era uma estrutura de construção. E havia uma estrutura metálica em forma de pirâmide que cobria esse prédio. Imagine um prédio redondo, depois imagine que haja uma estrutura vazada de pirâmide,
contornasse esse prédio como 3 linhas metálicas de ouro, unidos pela ponta, no topo, né? De cima e descendo até o chão, formando uma pirâmide vazada. Foi isso que eu vi, a estrutura de uma pirâmide de ouro vazada, com uma estrutura em formato redondo de uma construção. A pirâmide estava assentada em cima da sua própria estrutura de ouro, dourado, né? Então foi isso que eu vi. Havia essa estrutura redonda, né? Uma estrutura de construção mesmo, assentada ali na base do solo daquele planeta, e havia uma estrutura vazada em cima daquela estrutura de construção e em formato de ouro, em formato dourado. Eu via linhas vazadas como se fosse pirâmide, em formato de pirâmide, né, saindo do topo lá daquela estrutura redonda e descendo, e assentado também em uma armação piramidal no solo, né? E aí tinha essa estrutura que era um tipo de laboratório no qual esse ser habitava, né? E continuando aqui. Pois bem, o laboratório de controle mental. Pois bem, esse ser controlador se conectava a umas máquinas no centro dessa estrutura redonda, que era um laboratório de pesquisa. Ao se conectar com essa máquina, ele conseguia amplificar suas capacidades mentais e se conectar diretamente com o planeta Terra, exercendo diretamente das mentes e dos corações das pessoas da Terra a sua nefasta influência maligna. Então, o que acontece? Eu vi que aquele povo ele tinha habilidades multidimensionais. Ele é um ser físico, né, mas com habilidades multidimensionais. Então ele conseguia se conectar a diversas consciências simultaneamente, mas obviamente, como ser, né, criado, ele tinha uma limitação, né, em termos de quantas mentes ele conseguiria influenciar simultaneamente no planeta Terra. Então o que eles fizeram? Eles construíram esse laboratório para esse povo, para permitir ele se conectar, né, com todas as mentes simultâneas e poder exercer o seu controle mental direto, né? Vi saindo do topo da pirâmide uma forte corrente energética em direção ao planeta Terra, que se espalhava e se conectava diretamente às mentes de cada indivíduo do planeta Terra. Exercia diretamente em suas telas mentais uma influência direta. Eu via como se fossem teias energéticas que aprisionavam as mentes e mantinha as mentes presas e cativas a esse sistema. Então foi isso que eu via, que aquele laboratório ele servia para amplificar, né, as capacidades mentais daquele povo e conectar aquele povo diretamente às mentes humanas para que ele exercesse diretamente uma influência na mente de cada indivíduo do planeta. Então foi isso que eu vi, que aquele laboratório servia para isso. Em termos práticos, essas teias se traduziam como fluxos de pensamentos contínuos, incessantes e persistentes e permanentes da mente daquele povo diretamente para a mente de cada ser humano do planeta Terra. Influxos de pensamentos estes que na maioria das vezes controlava e direcionava os pensamentos individuais de cada ser humano do planeta Terra para fazer o que aquele povo queria. Nota, vi apenas um controlador, não vi muitos controladores, ou seja, havia uma figura central, né? Então isso é importante. E tive a nítida sensação de que o motivo disso era que a mente humana foi projetada para ser controlada de forma central. Caso houvesse várias influências controladoras diretas sobre a mente humana, isso poderia gerar o colapso da mesma. Daí deriva o fato de não ter muitas dessas estruturas desse tipo, né, nesse mesmo lugar, pois não seria viável exercer esse tipo de controle com múltiplos mestres, mesmo que fossem apenas replicadores de sinais. Não me pareceu viável, pois como a mente do ser humano é sensível a variações inconscientes, essas variações dos seres que estivessem sendo usados como amplificadores seriam detectadas e geraria distúrbios nas influências mentais, gerando mais problemas que benefícios. Então, essa é a percepção que eu tive, né, durante toda essa experiência, de que o fato deles não terem vários laboratórios do mesmo tipo para controlar os seres humanos ou para aumentar a sua influência, né, sobre as mentes humanas é por conta disso. Porque como a mente humana foi projetada para ter um controle central, né, ela só poderia ter um mestre, e mesmo se vários mestres fossem conectados, a mente humana é sensível o suficiente para perceber, né, essa conexão e acabar gerando distúrbios, né, e
podendo inclusive detectar, né, que algum tipo de influência estava sendo exercida e poderia acabar atrapalhando os planos dessas criaturas nefastas. Continuando aqui, o laboratório, né, de controle mental. Vi também que essa energia, por causa da distância, ia se enfraquecendo e sua influência aos poucos ia se perdendo sobre a mente humana. Então, aquele povo, para evitar perder o controle, mandou vários pequenos povos negros em formas espirituais, com tecnologias de controle mental. Vi que esses povos se conectavam diretamente às lideranças de todos os tipos, em todo o mundo, em todas as diversas camadas de toda a sociedade. Então, foi o que aconteceu? No decorrer do tempo, e à medida que a população foi aumentando na Terra, etc., esse povo ele foi perdendo esse controle mental sobre a população. Né? E para impedir com que isso ocorresse em massa e ele acabasse perdendo o controle sobre toda a população, ele criou ali em laboratórios formas espirituais, né? Para poder, com tecnologias multidimensionais, para poder exercer essa influência diretamente na mente de todos os líderes do planeta Terra. Então, essas formas de pensamentos foram enviadas, né, em formato de mini povos negros. Eles se conectaram diretamente na mente de todas as lideranças do planeta Terra, né, de todas as lideranças do planeta Terra. Eles se conectaram, né, quando eu falo todas as lideranças, não é só político, militar, civil, né, em todas as camadas da sociedade, de todos os países, do planeta Terra inteiro. Então, estamos falando aí, enxergue o ser humano aqui da Terra, independente do país que ele esteja. É raça humana. Todos os seres humanos do planeta Terra se organizam em sociedades, têm os seus líderes, e foram enviados para os líderes, esses povos negros, eles se conectaram diretamente na mente humana para exercer uma influência direta na liderança, né? Nas lideranças do planeta Terra, em todas as camadas da sociedade. Entenda, não é somente um presidente, não é somente um líder, né, de repente de alguma associação, não. Todas as camadas da sociedade que tem algum líder, algum representante, esses povos foram enviados para se conectar diretamente na mente deles para poder exercer influência direta sobre a liderança, né? Então vamos lá. Me parece que não era viável conectar toda a população a esses mini povos negros, pois a densidade espiritual negativa da atmosfera planetária da Terra aumentaria muito, podendo extinguir a vida biológica do planeta devido à sua alta densidade negativa. Por isso que esses mini povos negros só foram enviados especificamente para a mente da liderança, né? Enquanto a influência energética negativa direta era exercida na mente das pessoas comuns através da teia magnética. Enquanto isso, a mente da liderança era uma influência mais forte através desses mini povos negros. Vi que esses povos negros se conectavam na cabeça desses líderes, ao mesmo tempo que exerciam um controle direto e muito mais forte sobre essas mentes do que sobre as demais. Esses mini povos negros ainda serviam como antenas para reforçar o sinal negativo emitido pelo povo-chefe sobre a mente de cada indivíduo, aumentando assim o seu controle sobre a população do planeta Terra. Então, esses mini povos negros tinham duas funções. Uma função é exercer o controle direto mental na liderança, porque era muito mais forte esse controle do que era exercido na população comum, né? E servia também como um reforço de sinal, um reforço negativo de sinal em cima da teia magnética negativa que existia, né, desse povo controlando diretamente as mentes humanas através desses pensamentos e dessa teia magnética. Então, esses mini povos negros serviam como um reforço para essa teia magnética negativa para poder influenciar negativamente as mentes humanas, né? Então era isso que estava acontecendo. Então vamos lá, parte 5, o contra-ataque da luz. Então vamos lá. Ocorreu o seguinte: os seres de luz, para diminuir essa influência maligna, carregaram com muita bondade as partículas do Sol de tal forma que o que chega na Terra não é apenas a luz material, mas também a luz divina de bondade, de amor,
de compaixão e misericórdia. Então esse é o contra-ataque da luz. Ocorreu o seguinte, os seres da luz, para diminuir essa influência maligna, carregaram com muita bondade as partículas do Sol, de tal forma que o que chega na Terra não é apenas luz comum, é a luz material, mas também a luz divina, de bondade, de amor, de compaixão e de misericórdia. Então, essa influência do Sol, diretamente do Sol, sobre os seres humanos, que não pode ser contida, tem quebrado um pouco da influência dessa rede magnética negativa sobre as mentes e os corações humanos. Então, essa foi um dos contra-ataques que a luz, os seres de luz fizeram para poder quebrar essa rede magnética maligna sobre a mente dos seres humanos. Né? Isso foi o que aconteceu. Agora vamos estar abordando essa outra parte aqui. Continuando o contra-ataque da luz. Ocorreu que, por causa disso, a influência maligna sobre as mentes humanas diminuiu. A teia energética maligna em muitas mentes se quebrou. Esses indivíduos fugiram dessa escravidão mental. Para não perder o controle total da humanidade, o povo aumentou o máximo a capacidade energética do laboratório para reforçar o sinal e não perder o completo controle da humanidade, das mentes humanas no caso. O problema é que essa base não pode gerar energia infinita. Em algum momento vai colapsar. Então esse é um dos problemas que acontece em relação àquele povo em ficar aumentando indefinidamente a potência desse sinal energético maligno. E também tem um limite no qual essa influência maligna pode ser exercida. Se for colocada em excesso, pode acabar colapsando tudo. E pode ter um efeito contrário, que é o ser humano perceber essa influência maligna direta e combatê-la. O segredo do controle mental é manter o ser humano na ignorância em relação a essa realidade. Quando a farsa é descoberta, o controle é quebrado e não pode ser mais exercido, pois é combatido pelo livre-arbítrio. Então, um dos aspectos cruciais para esse controle mental é que ele seja exercido de forma imperceptível, sem que o ser humano se dê conta que ele está sendo exercido. Manter o ser humano na ignorância é a forma como esses seres das trevas utilizam para poder controlar o ser humano. Então, por isso que eles têm um certo cuidado em não colocar uma quantidade muito grande de carga nesse controle mental. Por quê? Porque, na realidade, eles têm colocado mais para compensar as influências que os seres de luz têm colocado através do Sol, porque tem neutralizado, então eles têm só reforçado o sinal, que na prática tem mantido mais ou menos o mesmo nível. Às vezes dá um pico que sobe, né? Porque às vezes, de repente, dá a impressão de que a humanidade está sendo inundada por coisas negativas e depois volta mais ou menos ao normal por conta desses picos, né, de reforço negativo. Por quê? Porque eles tentam reforçar negativamente para poder compensar, né, o influxo de luz que a gente tem recebido. Né? Claro, também que os seres espirituais também controlam o influxo de luz que a gente está recebendo também, porque o ser humano também não tem a capacidade mental de receber uma dose muito alta de energia positiva. Então, há um certo equilíbrio de ambos os lados aí. Né? E o que acontece se os seres malignos forçarem demais a barra? O ser humano pode acabar percebendo que há uma influência estranha ali, né? Que não é natural, tem alguma coisa errada. Né? Quando o ser humano liga esse alerta e descobre essa influência, o ser humano simplesmente se liberta. Por quê? Porque a partir do momento que essa influência vem, ele já sabe que é ela e passa a combatê-la. Então, os seres maléficos, eles têm medo de reforçar muito o sinal e acabar perdendo completamente o controle da humanidade. Ou seja, ao invés do sinal manter, né, um reforço excessivo de sinal negativo, manter a humanidade sob controle, pode acabar perdendo completamente o controle sobre a humanidade. Né? E para piorar, diariamente as pessoas têm escapado dessa matrix. Então, isso é um fato que já está acontecendo. As pessoas têm pensado por si mesmas, as pessoas têm questionado, as pessoas não têm seguido padrões de pensamentos, né, sem questionar. Né? Tem algumas pessoas, né, como eu falo, tem algumas pessoas que seguem a boiada, né? Segue a boiada sem pensar, né? A boiada está indo para o abismo, ele vai junto, né? Cai no buraco, né? Segue a boiada sem pensar. E tem outras pessoas que questionam, não, por essa boiada está indo para onde? Está todo mundo correndo, para onde? A gente está sendo levado para onde? E aí a pessoa para pensar e vê que está indo para o buraco e sai fora da boiada. Né? Mas tem uns que não pensam, vai com a boiada, né? Repete, né, o mantra comum que todo mundo está repetindo e
muitas vezes está sendo controlado. Mas isso tem acontecido, as pessoas já têm se libertado dessa matrix, isso é um fato, né? Então continuamos, para piorar, diariamente as pessoas têm escapado dessa matrix, só aumenta o tempo inteiro o número dessas pessoas que têm escapado. Tanto que numa atitude desesperada, eles estão pensando em construir algum mecanismo que bloqueie parcialmente a luz do Sol, para pelo menos adiar a perda de controle total sobre a humanidade. Isso já está em processo bem acelerado, ou seja, a perda de controle, né, das forças das trevas sobre a humanidade já está em processo acelerado. Mas eles até gostariam de bloquear a luz solar inteira, né, para tentar diminuir, né, essa aceleração dessa libertação das mentes humanas. Né, eles querem, né, tentar, já pensaram em fazer esse bloqueio da luz solar, mas se fizerem isso, eles acabarão com a vida na Terra, né, no planeta. E eles não têm permissão para fazer isso, então eles não podem acabar com a vida na Terra. Não tem, eles podem fazer certas coisas, mas dentro dos limites permitidos. Se eles começarem a violar, eles serão completamente banidos. Né? Existe uma força superior que permite eles atuarem dentro de certos limites. Se eles começarem a violar esses limites, eles serão presos e banidos. Então vamos lá. Então, estão apenas tentando ganhar tempo até resolver esse problema. Então eles estão reforçando esse sinal negativo, tentando ganhar tempo, ver como é que a gente vai fazer para resolver esse problema, né, e não deixar a humanidade, né, se libertar e escapar das garras dele. Né. Mas não tem solução. O colapso do controle das trevas sobre as mentes humanas está em processo acelerado, será inevitável. Pode ter algum atraso aqui e ali, mas acontecerá. Isso é um fato. Vamos para a outra parte aqui. Continuação, agora do meu diário aqui, vamos estar falando sobre intervenções e atrasos. Né? Eles estão com medo de intervir porque cada intervenção que eles fazem tem apenas 2 resultados possíveis. Ou gera um pequeno atraso, e a cada intervenção o atraso conseguido se torna cada vez menor, essa é uma consequência. Ou tem um efeito contrário, que é acelerar o processo de libertação das mentes humanas, dessa malha magnética mental negativa, de escravidão. E a cada intervenção o reforço se torna cada vez mais gigantesco, exponencial, a tal ponto que no cálculo que eles estão fazendo, eles ganharão mais tempo esperando o fluxo natural do que intervindo. Mas é claro que a despeito disso, sempre vai haver aqueles deste grupo que forçarão intervenções devido ao seu desespero, que apenas acelerará mais ainda o processo. Então o que acontece? Cada vez que eles fazem uma intervenção de reforço de energia negativa, eles têm 2 resultados possíveis. Né? Ou eles ganham alguma coisa, que seria tipo o retardo dessa libertação, mas cada vez que esse retardo acontece, da libertação mental, tem um efeito menor, por um tempo menor, e o resultado é menor cada vez que eles fazem isso, então quer dizer que vai enfraquecendo esse controle, querendo ou não, sobre as mentes humanas. E outra coisa, que eles correm o risco de ter o efeito contrário, ou seja, que as mentes humanas percebam e se libertem e acelerem a libertação das mentes humanas cada vez mais. Né? Então, esse é um efeito que tem ocasionado e que, a tal ponto que no cálculo que eles têm feito é o seguinte, que não intervir, deixar o fluxo correr naturalmente, vai fazer com que eles ganhem mais tempo do que se eles ficarem intervindo, porque os ganhos que eles têm tido nas intervenções é mínima e o resultado final tem sido mais negativo do que positivos para eles. Porque se eles tivessem deixado em certos aspectos o processo natural correr, eles não teriam acelerado, digamos, a libertação dos seres humanos como tem ocorrido. Mas, a despeito desse cálculo, que é um cálculo racional, tem os seres que se desesperam diante da iminência da perda do controle mental sobre toda a humanidade, e isso, no ato de desespero, eles acabam forçando, o que, na prática, vai acabar acelerando mais ainda a libertação dos seres humanos. Pelo que vi, havia por trás daquele povo uma legião de forças malignas, que percebia apenas como sombras por trás daquela criatura. E eram essas sombras que de fato controlavam aquele ser. Então eu vi aquele ser que ele era um tipo de ser controlado por seres das trevas, ele foi desenvolvido como arma, né? No caso, ele fazia uma função lá, que era exercer o controle mental sobre as mentes humanas, mas que ele obedecia a ordem dessas sombras malignas, né?
Ao vê-lo, quando eu vi essa criatura, ao vê-la, me lembrou muito a figura dos arcontes. Eu já vi, tem várias figuras dos arcontes diferentes, mas eu vi uma figura dos arcontes que lembrava um ser tipo que tinha um corvo, mas com a cabeça tipo como se fosse de um polvo, né? Mas aí no caso esse ser aqui foi feito em laboratório, mas esse dos arcontes que eu vi era em algumas imagens na internet era como um ser corpóreo. Esse daqui seria como se fosse um arconte artificial, alguma coisa assim, né? Mas me lembrou muito, né? Me lembrou muito a figura dos arcontes, tidos como os verdadeiros controladores de todos os seres mundiais, de todos os líderes mundiais do planeta Terra. Apesar de que eles são representados em várias formas, e essa que eu vi é apenas uma das muitas formas que eles podem se apresentar, né? Então, essa forma aí que eu vi me lembrou, né, essa figura dos arcontes que eu já vi em outros lugares, e que são tidos como os controladores reais de todos os líderes mundiais, né, como globalista, nova ordem mundial, satanistas e afins, né? Então, esses seriam os verdadeiros controladores do mundo. Então, esse ser me lembrou muito, apesar de que o que eu vi era um ser artificial, né, mas ele exercia essa função de controle. Aí, depois disso, eu acabei voltando a mim. Então, vamos partir para a parte da conclusão. Conclusão. Os anjos e seres de luz estão trabalhando continuamente pela libertação da mente humana, de forma definitiva das forças das trevas. Então esse é um trabalho que já está sendo feito, apesar de que muitas vezes a gente olha e a gente vê que o mal está dominando, está oprimindo, está fazendo e está acontecendo, é exatamente isso daqui. Eles estão reforçando o sinal negativo, né, para tentar dominar os seres humanos. Mas a cada sinal negativo, como eu acabei de falar, vem um ciclo positivo no qual as mentes humanas percebem o mal e se libertam dele, né? Então, toda vez que vocês olharem para o Brasil ou para o resto da humanidade e verem um ciclo negativo, entenda que esse reforço negativo está sendo feito sobre as mentes humanas, né, para escravizá-los, para oprimi-los, né, para dominá-los, mas que na sequência haverá, né, um ciclo de quebra dessa dominação mental maligna sobre a mente das pessoas, onde as pessoas vão percebendo essa dominação e vão rebatendo essa dominação e vão se libertando desse cativeiro. E às vezes, o que acontece, que muitas vezes que Deus permite que haja esse ciclo de dominação, é que muita coisa é dita no campo da retórica, no campo da teoria da conspiração, no campo das das ficções e das fantasias, né? Então, como a nova ordem mundial e a globalização é especialista na arte da desinformação, as mentes controladas elas são muito facilmente enganadas, né? Então, basta eles virem com alguma desinformação para desacreditar as informações verídicas. Só que o que acontece? Quando essas mentes passam por um processo de opressão, onde elas sentem na prática a realidade, elas percebem que tudo aquilo que era vendido para elas como teoria da conspiração, como desinformação, se trata da realidade, essas mentes são livres. Só que como é que elas serão libertas se elas não passarem pelo crivo da realidade? Porque, como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Se eu vivi uma coisa e eu passei por ela, não vai existir retórica, não vai existir palavras, não vai existir, como é que se diz, manipulações midiáticas que possam me convencer do contrário. Eu vivi, eu estava lá, eu senti, eu passei na pele, eu fui caluniado, eu fui perseguido, né, por me posicionar muitas vezes contra o tirano. Né? Então, assim, não existe retórica. Não existe retórica que possa apagar isso. Então, muitas vezes a gente não entende por que Deus permite que o ser humano passe pelo sofrimento. É para abrir o olho do ser humano, né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade. E como é que você mostra a verdade? É realidade, é vivendo, né? Então, por isso que muitas vezes Deus permite que os seres maléficos oprimam a humanidade, oprimam o Brasil, oprimam outros países, implemente suas maldades, para quê? Para confirmar a natureza de que eles são feitos, né?
Porque o que acontece na prática? Se vem alguém falar, não, aquele ser é maléfico, ele quer implementar uma tirania, né? Sabe o que o ser maléfico fala? Não, é teoria da conspiração. O ser maléfico que controla a mídia vai falar para a mídia falar, não, ó, rebate aquela acusação lá, fala que é fake news. Aí a mídia vem e fala, não, é tudo fake news. E sabe o que as mentes controladas vão dizer? É tudo fake news. E as mentes controladas vão seguir quem? O controlador delas. E como é que você faz para libertar as mentes controladas desses controladores? É fazendo com que elas passem pelo crivo da realidade. O que acontecerá com essas mentes quando elas forem oprimidas por esses que dizem que são vítimas de fake news, né? Que controlam a mídia e que mandam e desmandam na mídia e que dizem o que a mídia tem que dizer, o que não tem que dizer, para distorcer a realidade, para favorecer aos seus próprios interesses e aos seus planos nefastos. Quando o indivíduo foi oprimido diretamente por esses seres malignos que dizem que quem fala contra eles é teórico da conspiração, de quem fala contra eles está fazendo fake news, etc. Quando cada indivíduo passar, né, sofrer por decisões que esses seres malignos tomar, o que a mídia falar não vai importar. Porque contra fatos não há argumento. Se eu passei e se eu sofri, não importa o que a mídia diz. Não vai apagar a minha realidade, a realidade do que eu vivi, né? Não vai ter como apagar. Então, por isso que muitas vezes Deus permite que os opressores reinem para libertar as mentes, né? Porque uma coisa eu digo, se 100% das mentes brasileiras tivesse ciência do que acontece no Brasil, os tiranos não reinariam. Soubesse exatamente o que cada mente está pensando, né? O tirano está lá se fazendo de vítima, oprimindo pessoas, né? Oprimindo pessoas, perseguindo pessoas, calando pessoas, e se fingindo de vítima, e se fingindo de democrático. O tirano faz palestras sobre democracia e age contra a democracia, né? E aí o que as mentes controladas vão dizer? Não, ele é bonzinho. Mas quando esse tirano começar a perseguir todo mundo, criminalizar todo mundo, oprimir todo mundo, as mentes vão se libertar, é simples assim. Porque não adianta a mídia vir falar que o tirano é bonzinho se todo mundo está sendo oprimido por ele. Ninguém vai acreditar. Agora, quando a gente não chegar nesse estado de coisas, as pessoas vão ter as suas mentes continuar sendo controladas. Então, dá para entender o porquê que Deus permite que o ser humano sofra. É para libertar as mentes, né, da opressão, para libertar as mentes da escravidão, para que as mentes saiam da Matrix e enxerguem a realidade, né? Porque muitas vezes, se uma pessoa vir falar a realidade para ela, ela não vai escutar. Vai tratar como fake news, como teoria da conspiração, blá blá blá, né? Por quê? Porque a mídia diz, blá blá blá. Mas quando a pessoa sofrer na mão do tirano, não tem argumento. Ah, mas a mídia diz que ele é bonzinho. Não tem argumento. A minha realidade não diz isso, né? A realidade de quem sofreu não diz isso. A realidade de quem foi perseguido não diz isso. Então, contra fatos não há argumento. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? Como eu falei, há um reforço negativo, né, para oprimir, né, as mentes humanas, mas que depois disso vem o quê? O ciclo de quebra, né, da escravidão mental dos seres humanos. Vem um ciclo de libertação da Matrix, onde os seres humanos passam a enxergar a sua própria realidade. Se o Brasil enxergasse, ou a maioria dos brasileiros enxergasse a própria realidade que nós estamos, nós jamais seríamos escravizados. Nós jamais teríamos um governo tirano, né? Nós jamais daríamos ouvido à mídia que mente, que manipula, que engana. Mas as mentes estão escravas. Elas não conseguem discernir, né, a verdade. Então, às vezes é preciso passar por todo um processo para que as mentes se libertem e discernam, né, o que é verdade do que não é, né? Mas continuando aqui, vamos sempre notar que o ser humano vai passar por períodos de grandes suspenses, né, onde grandes eventos representando grandes ameaças estarão periodicamente atormentando os seres humanos como pesadelos recorrentes que sempre voltam, né, mas isso é a obra de atraso dos inimigos, né, para impedir as mentes humanas de se libertar. Mas também as pessoas observadoras vão começar a perceber que a capacidade humana de se recuperar desses eventos traumáticos será cada vez maior.
e mais rápida. Isso por conta desse processo de libertação mental que está ocorrendo em toda a humanidade. Até que, enfim, ele se concretize de forma geral, né, por toda a humanidade. Quando isso ocorrer, teremos uma nova raça de seres humanos regenerados que não terão mais sobre si a influência das trevas e seremos um planeta regenerado, né? Então, isso é o que eu vi e é essa a minha visão, né, de todas essas revelações que eu tive e de toda essa experiência que eu tive, tá bom? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Fique com Deus, Deus abençoe, mantenha uma vibração positiva, oração, confiança em Deus. Deus é a nossa fortaleza, né? Como diz a palavra de Deus, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, cai, né, os raios e a casa permanece firme na rocha. Então, a rocha que nós devemos estabelecer a nossa fé é Deus, né? Diante de todas as tempestades, as dificuldades, o nosso coração deve permanecer firme e inabalável em Deus. A despeito das circunstâncias, das adversidades, né, o nosso coração e a nossa fé permanecerá firme, com alta vibração, com positividade, ainda que possamos em algum momento oscilar um pouco devido à tristeza, né, ou à chateação, mas nós sempre devemos colocar os nossos olhos em Deus. Ele é luz para os nossos corações, ele é esperança para a nossa alma, e ele é aquele que nos sustenta, né? Como diz lá o salmista no Salmo 91, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ó Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Tu estás comigo, a tua verdade é escudo e broquel, né? Então Deus está sempre conosco, ali nos consolando, né? Nos ajudando, nos confortando e sendo a nossa proteção e o nosso escudo, né, diante de todas as adversidades. É nele que nós temos que ter a nossa fé e nos fortalecer, tá bom? Fiquem com Deus, né? Deus abençoe a todos. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e aqueles que desejarem contribuir com o canal, podem contribuir com o Pix ou com os infoprodutos. Fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Muita paz e muita luz. Tchau.